Olá pessoal que me acompanha no canal Papo de Oficial, tudo jóia? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Vanessa, eu sou oficial de justiça na Justiça Federal de São Paulo e dando continuidade aí à série de vídeos sobre a penhora, eu quero falar hoje sobre a penhora sobre o faturamento de empresa. Então, nada melhor que começar explicando o que é o faturamento. O faturamento nada mais é do que a soma de todas as vendas da empresa em um determinado período, que é diferente do lucro líquido, que é a soma das vendas tirando as despesas, tá legal? Daí a gente tem imposto que incide sobre faturamento, tem imposto que incide sobre o lucro líquido, mas hoje nós vamos falar sobre a penhora, ok? Então, penhora sobre o faturamento de empresa. Será que o oficial de justiça pode fazer isso? Pessoal, oficial de justiça pode fazer sim, tá? Mas tem que estar expressamente determinado pelo juiz. Até porque essa penhora tem caráter excepcional, vocês vão ver aí por quê, tá? Então, o oficial de justiça pode fazer sim penhora sobre o faturamento de empresa. Tá? Só que o oficial chegou aí na tua empresa com um mandado genérico e ele percebe que não há bens para serem penhorados. O juiz expede um mandado livre de penhora de bens, o oficial chega, constata que não há bens para serem penhorados. Ele não pode simplesmente, diante dessa constatação, passar para a penhora sobre o faturamento, porque a penhora sobre o faturamento tem que vir expressamente descrita no mandado, até porque o juiz precisa determinar qual o montante que vai ser penhorado. Quando eu comecei a pegar os primeiros mandados aí de penhora sobre o faturamento há anos atrás, eu via muito mandado para se penhorar 10% sobre o faturamento de empresa, que particularmente eu acho que é alto até. Mas com o tempo isso foi mudando e hoje em dia, na maioria dos mandados, tem saído a determinação para se penhorar 5% sobre o faturamento da empresa. Daí tem determinação para se penhorar 2%, 10%, 8%, mas ultimamente a grande maioria dos mandados tem vindo para a gente fazer a penhora sobre 5% do faturamento da empresa. Legal? Então, o oficial vai lá, faz essa penhora e, ato contínuo, nomeia um administrador depositário, que vai ser ou sócio da empresa ou o administrador. E esse administrador depositário é que vai ficar responsável pela prestação mensal de contas. Atenção, ele fica responsável pela prestação mensal de contas e pelo recolhimento do percentual que foi penhorado, ok? Então, como eu falo aqui no vídeo, tanto para o cidadão, quanto para concurseiros, quanto para oficiais de justiça, eu vou fazer aqui umas considerações finais com base em cada tipo de espectador, vamos dizer assim, tá? Então, para o cidadão, você aí que sofreu na tua empresa penhora sobre um percentual do faturamento, o que você tem que se atentar? O mais importante é você se atentar nessa obrigatoriedade da prestação de contas. Então, sofreu esse tipo de penhora, se você tiver um advogado à sua disposição, um jurídico, procura o advogado para te orientar. Ou eu sei que tem muitas empresas pequenas que não têm essa facilidade ou até não têm condições, procura o contador. O contador vai saber te orientar muito bem nesse quesito, tá legal? Considerações finais para os concurseiros. Concurseiros, olho no artigo 866 do CPC. Caput, caráter excepcional da penhora sobre o faturamento. Então, olho lá no artigo 866 do CPC. Quando que essa penhora no faturamento ela vai ser realizada? Por ela ter caráter excepcional, quando não houver outros bens penhoráveis, quando os bens penhorados forem de difícil alienação,
quando a parte contrária não aceitar os bens que foram penhorados, mas essa recusa ela tem que ser aceita pelo juiz. Ou quando os bens forem insuficientes para cobrir o valor do débito. Outro ponto importante que eu acho, parágrafo 3º. Parágrafo 3º, em que se aplica esse tipo de penhora, no que couber, as regras do regime da penhora sobre frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Então, concurseiro, olho no artigo, tá? Grava esse artigo, é importante. Colegas oficiais. Colegas oficiais aí que trabalham com execução fiscal já estão carecas de saber tudo isso que eu falei, sabem decor e salteado, mas para os oficiais aí novatos que acabaram de tomar posse, é importante ficar de olho, porque muitas vezes o mandado de penhora sobre faturamento, ele vem atrelado a um mandado de constatação. Para quê? Para que a gente chegue ao local e constate se a empresa ainda continua em atividade. Porque se a empresa estiver inativa, não há por que se fazer esse tipo de penhora, porque ela não está faturando, tá? Então, olho nisso aí. Pessoal, tentei fazer um vídeo explicando esse assunto importantíssimo, de forma com que não ficasse cansativo. Qualquer dúvida, você pode mandar aí nos comentários que eu respondo e me acompanha aí no canal que sempre tem dica legal, ok? Então, tchau, até o próximo vídeo.